Inicialmente, o tema da nossa apresentação é o manejo de contingência. E eu gostaria de iniciar falando alguns pontos-chave sobre o manejo de contingência. Bom, o manejo de contingência envolve um conjunto de técnicas comportamentais desenvolvidas para o tratamento dos transtornos por uso de substância. E ele vem recebendo grande respaldo científico nos últimos 20 anos. Esse manejo de contingência vem demonstrando uma eficácia no tratamento de várias substâncias de abuso, como no tratamento de abuso de cocaína, crack, heroína, maconha, cigarro, anfetaminas e também no abuso do álcool. E a sua eficácia é demonstrada em diversas populações, como nos moradores de rua, em grupos de adolescentes, em grupos de pacientes com transtornos mentais graves e também de portadores do vírus da AIDS. O tratamento de manejo de contingência é eficaz em promover a abstinência continuada e em aumentar a adesão ao tratamento de pacientes com esses transtornos. E ele pode ser aplicado como um componente terapêutico para praticamente qualquer tipo de programa estruturado nesse tratamento dessas substâncias. As técnicas baseadas em manejo de contingência derivam diretamente da teoria do condicionamento operante, criada por Skinner, e também de alguns estudos experimentais no campo da farmacologia comportamental. Essa técnica sustenta que o comportamento de consumir é um comportamento operante, ou seja, é controlado pelas consequências que produz. E na linguagem comportamental, a relação funcional que existe entre o comportamento e as consequências geradas é chamada de contingência. Por isso, quando as consequências ligadas ao consumo se tornam muito reforçadoras, aumentam a probabilidade que esse comportamento se repita. O manejo de contingência é um tratamento comportamental que visa mudar o repertório do indivíduo, diminuindo ou extinguindo os comportamentos indesejáveis, ou seja, tentando eliminar esses comportamentos que é de consumir a substância, e ele tenta promover comportamentos saudáveis, como atividade física, atividade familiar, e o texto também traz até a procura de um emprego. E vale ressaltar que o manejo de contingência não exclui variáveis como a vulnerabilidade genética, fatores socioeconômicos e as comorbidades no papel da origem dos transtornos. Mas essa técnica consiste num modelo de intervenção que possa ser generalizada na sua atuação, ou seja, ela independe desses fatores específicos. E o capítulo 28 do livro Prevenção, Tratamento e Políticas Públicas, que tivemos como base para essa apresentação, apresenta conceitos teóricos que sustentam o manejo de contingência, apresenta as principais técnicas do manejo de contingência e também as evidências dessa abordagem no tratamento dos transtornos por uso de substância. Sobre a fundamentação teórica experimental do manejo de contingência. A teoria comportamental utilizada para compreender os comportamentos ligados ao uso, ao abuso e à dependência de substância desenvolveu-se a partir da década de 1950. Inicialmente, esses estudos em laboratório foram importantes, pois demonstraram que seres humanos e outros animais são sensíveis a se comportarem de forma parecida diante dos efeitos farmacológicos das diversas substâncias. Os efeitos produzidos por esse consumo atuam como reforçadores. Por quê? Porque ele aumenta a probabilidade da emissão
desses comportamentos que dão acesso à substância. Eles reforçam que os comportamentos se repitam para que a pessoa tenha acesso a essa substância. Os comportamentos que levam ao consumo dessas substâncias são, portanto, controlados pelas consequências que produzem, ou seja, pelos efeitos fisiológicos produzidos pela essa substância, sendo então um comportamento operante aprendido. E outro ponto que eu achei muito importante nessa pesquisa é que os dados obtidos nesse estudo mostrou que os animais, após serem expostos a um período de exposição a certas substâncias, deram mais preferência aos comportamentos que levavam ao efeito dessa substância do que comportamentos que levavam a outras consequências, como água e comida. E trazendo essa pesquisa para o uso dos seres humanos com substância, mostra como é importante, porque como é real, porque os seres humanos abrem mão de satisfazer essa necessidade fisiológica básica, que é fome e sede, para satisfazer a vontade, o desejo de sentir os efeitos das drogas, das substâncias. E levando em conta tudo isso que eu disse, que eu tentei explicar, os reforçadores que controlam o comportamento de consumir a substância, ele não é só incondicionado, não é só físico, ele pode ser separado em 4 grupos. E quais são esses grupos? O primeiro é reforçadores positivos incondicionados, que são causados pelos efeitos fisiológicos, como eu já citei, que é a euforia, o relaxamento, sensação de transcendência. Também tem os reforçadores positivos condicionados, que está ligado ao ambiente onde a pessoa consome, é tipo grupo de amigos, família, festa, jogo de futebol. Toda essa contingência, todo esse ambiente social é um reforço positivo, condicionado. E também temos reforçadores negativos incondicionados, que é a síndrome de abstinência. E o quarto e último ponto é reforçadores negativos condicionados, que estão ligados aos aspectos aversivos do ambiente, que pode ser as brigas entre famílias, o estresse, a raiva, a solidão. E aqui eu encerro a minha fala e veremos a seguir como ocorre o tratamento por manejo de contingência. Tratamento por manejo de contingência. Objetivos. O tratamento por manejo de contingência para paciente com transtorno de uso de substâncias tem como objetivo modificar o comportamento do paciente, extinguindo os comportamentos indesejáveis relacionados ao consumo de substância. Para a teoria comportamental, o termo contingência se refere à relação funcional que ocorre entre um comportamento e as consequências. Sabemos que as consequências elas têm um impacto no nosso comportamento. Então, a chance de um comportamento acontecer no futuro aumenta dependendo do tipo de consequência que vem logo após a emissão desse comportamento, ou diminuir dependendo também dessas consequências. O manejo de contingência visa desenvolver novas contingências no ambiente do indivíduo. Criar novas contingências usando reforçadores naturais, que são aqueles naturalmente presentes no ambiente da pessoa. Exemplo, atividades sociais, familiares, de esporte e lazer. Os reforçadores naturais são apontados como preferíveis, pois tendem a se manter após o término do tratamento. Porém, o que acontece? Muitas das vezes, o repertório natural desse sujeito está empobrecido. Um exemplo disso é um usuário em situação de rua, vivendo, por exemplo, na Cracolândia. Não há nenhuma possibilidade de trabalhar com reforçadores naturais, uma vez que aquele ambiente não tem nenhuma forma de manejo, porque ele está naquele ambiente
onde só existe usuário de drogas, não tem nenhuma relação de amizade, não há relação com família. Então, o manejo de contingência ele vai utilizar os reforçadores arbitrários. O que são? Os reforçadores arbitrários são aqueles disponibilizados artificialmente como consequência de determinado comportamento. Mais para frente, estaremos falando sobre quais são esses reforçadores arbitrários. Falando sobre os métodos, primeiramente, é necessário ter o suporte de um método sistemático e objetivo de verificar a emissão do comportamento-alvo, ou seja, de que forma vai ser possível identificar que aquele paciente está em abstinência. Nesse caso, usam-se a análise de urina. É necessário também selecionar um reforçador positivo, capaz e forte o bastante para competir com reforçadores ligados ao consumo de substância. Seguir um esquema de reforço adequado. Este esquema é para avaliar como será o ciclo de reforçamento. O livro diz que o reforçador deve ser pelo menos 2 vezes por semana, de preferência que ele seja logo após a identificação do comportamento-alvo, que o comportamento-alvo, que é estar em abstinência, manter-se em abstinência, ele foi alcançado. Comportamentos pretendidos com manejo de contingência. Mesmo que em muitos dos tratamentos por manejo de contingência, o comportamento-alvo ele seja a abstinência, outros comportamentos também podem ser selecionados, tais como adesão farmacológica, adesão ao tratamento, alcance de metas estipuladas no tratamento. Talvez o melhor nome para se entender o manejo de contingência seja o incentivo motivacional. Por quê? Ao invés de punir o comportamento de usar drogas, será reforçado, premiado, valorizado o comportamento de ficar abstinente, através de incentivos que aumentam a motivação do paciente para alcançar os períodos de abstinência. Para reforçar esses comportamentos, a literatura sobre tratamento por MC sugere uma série de possíveis reforçadores, tais como acesso ao ambiente de trabalho, vale-refeição, prêmios, moradia e dinheiro. O tratamento por reforçamento comunitário. O TCR ele surgiu como tratamento do alcoolismo e depois se estendeu para o tratamento de dependência de outras substâncias. Esse recurso ele caracteriza-se como um aconselhamento comportamental que busca reduzir o consumo de substância, promovendo novos reforçadores no ambiente social, familiar, recreacional e de trabalho dos indivíduos com transtorno de uso de substâncias. É então uma técnica terapêutica que se fundamenta na mesma teoria do manejo de contingência. No TCR, usuários têm acesso a clubes sociais, onde podem realizar atividades de lazer em grupo, clubes de trabalhos, onde desenvolvem currículos, treinam para entrevistas de trabalho, além de poderem receber treinamentos de habilidade. Comparando os tratamentos usuais, os tratamentos que já são utilizados, os pacientes que recebem o TCR apresentam maior adesão e retenção ao tratamento. Estudos iniciais com manejo de contingência. Os primeiros estudos de manejo de continência que a gente conhece e chama como MC, ele se deu em 1975 através de Miller, com um grupo de alcoolistas, que já tinham reincidências em serem presos com desordens por estarem embriagados,
ele divide esse grupo em dois, sendo oferecido aos 20 as mesmas coisas. Porém, um grupo tinha a obrigatoriedade de fazer um exame, onde não poderia acusar o uso de álcool. O outro não, ele teria acesso às mesmas coisas, porém não teria essa obrigatoriedade. E eles constatam ali, naquele momento, que as pessoas que não tinham a obrigatoriedade de fazer o teste, eles não aderem ao tratamento oferecido por eles, né? Já o outro que tem a obrigatoriedade de fazer esses exames, ele adere mais e fica muito mais tempo em abstinência. Esse teste também foi feito em 1978, já com dependentes de drogas, de química, drogas de cocaína e alcoolistas, pessoas com comorbidades dos dois vícios, tanto de álcool quanto de droga, de cocaína. E usaram uma medicação chamada metodolona e disulfiram. Esses dois medicamentos eles são eficazes no tratamento de pessoas com cocaína, anfetamina e pessoas alcoolistas. Porém, as pessoas que consumiram esse medicamento e continuaram consumindo a droga, eles não tiveram um continuamento, uma continuação desse tratamento, né? Então, eles constatam novamente ali que as pessoas que não fazem o consumo e consomem o medicamento, eles têm uma abstinência muito mais prolongada do que aquele que faz o uso da droga e do medicamento. Sendo que essas pessoas que fazem o uso dos dois tiveram sintomas colaterais, né? Muito fortes de enjoo, dor de cabeça, dor de barrigas, vômitos, essas coisas. E aí eles abandonam muito mais rapidamente esse tratamento. Eles acham que eles não dão sequência a essas pesquisas porque acham uma pesquisa muito cara, já que você tem que disponibilizar algo para dar esse reforço em troca dessa abstinência dessas pessoas. Então, eles ficam parados ali naquele tempo. Manejo de contingência baseados em fichas. Esse manejo de contingência baseados em fichas, ele segue o mesmo protocolo, né? Eles identificam pessoas que têm uma dependência química, geralmente, nesse caso, viciados, dependência em cocaína, e dividem em duas pessoas, oferecendo a eles dois tipos. O tratamento normal e o outro tratamento MCBF, né? E aí eles exigem desses pacientes um exame 3 vezes na semana para comprovar o uso da dependência química. O que eles puderam observar com esse tratamento é que as pessoas que tinham, do primeiro grupo, que tinham um motivador, eles conseguiram ficar muito mais tempo sem utilizar a droga do que aqueles que não tinham um motivador. Qual era o motivador deles? As pessoas que davam negativo, eles ganhavam uma ficha no valor de R$ 2,50 para a cocaína, né? E aí, esse valor, depois de um tempo, eles poderiam usar para obter aquilo que eles desejavam, oferecido por eles dentro daquele espaço. E ali eles puderam fazer também o uso do MCBF com pessoas que tinham outro tipo de vício, como o alcoolismo, e fizeram o mesmo procedimento. Aqueles que dessem negativado para o exame de urina, para o bafômetro, que eram as pessoas que bebiam álcool, eles ganhariam mais R$ 1,50 se desse negativado. Então, assim, as pessoas foram estimuladas a ficarem mais tempo sem utilizarem da droga e passaram a ter muito mais tempo de abstinência em relação aos outros que não tinham esse estímulo dentro dessa experiência, né? Ainda que o tratamento por manejo contingência baseados em fichas seja eficaz por promover a abstinência continuada, sem custo a tornar proibitivo para diversos serviços especializados no tratamento do TUS. Nessa parte da experiência do manejo de contingência baseados em fichas,
no texto, esse texto ele mostra também muitos gráficos, muitas porcentagens dos trabalhos exercidos pelos pesquisadores. Então, nesses números, nós conseguimos constatar a eficácia desse teste dentro do tratamento dos dependentes químicos, né? Então, a gente vê que a diferença é muito grande entre um e outro, e como aquelas pessoas que têm um estímulo positivo, eles conseguem ter uma abstinência continuada por muito mais tempo. Nós temos também um manejo de contingência. Eficácia baseada em evidências. Esse manejo de contingência e eficácia baseada em evidências é uma revisão da literatura, né, que sustenta o tratamento de MC e o tratamento do MCBF como de suma importância dentro do tratamento do TUS, né? Vou chamar assim, do TUS, eu acho mais chique. E aí ele só reforça o quão é importante e como ele é eficaz para o tratamento dos indivíduos e para que esses indivíduos fiquem muito mais tempo sem utilizarem essas drogas. Através do reforço positivo, né, que vão se fazer no exame, cada vez que dá negativo, eles têm direito a um benefício. Se der negativo para cocaína, tem um benefício X. Se der negativo para alcoolismo, você ganha mais algum outro benefício. E isso vai motivando esses indivíduos a aceitarem o tratamento e permanecerem nesse tratamento. Então, evita-se a recaída muito mais cedo, né, desses indivíduos, e assim eles conseguem ficar e aderir mais tempo ao tratamento. Essa pesquisa foi feita já, né, e durou, na verdade, 12 semanas, por 12 semanas, e essas testagens eram feitas 3 vezes por semana da mesma forma. Aí eles conseguiram também colocar botar uma premiação de negativado para os usuários de opioides também, né? E nesses testes eles conseguiram perceber que os adolescentes eles tinham uma resistência muito maior, né, à abstinência durante o tratamento. Só que quando você consegue, através desse reforço positivo, achar como segurar ali, como você pode trazer o desejo desse adolescente, você consegue também fazer com que esse adolescente tenha uma tardia recaída dentro dessa droga. No caso dos adultos, é mais fácil eles ficarem com a abstinência prolongada, né? O da adolescente não, porque o adolescente acha que tá ali, que pode parar na hora que quiser, que é uma curtição, que é uma vibe, tem a questão das amizades, tererê, tarará. Então se torna muito mais difícil. Mas mesmo assim, a gente pode procurar ver o que é que estimula esse adolescente, como é que a gente pode fazer com que esse adolescente consiga parar de usar a droga, vendo o que é que ele deseja como um prêmio para a gente poder estimular a esse indivíduo a não fazer o uso da droga, né? Esse manejo de contingência baseado em evidências, ele também nos traz uma luz, porque ele consegue alcançar um número maior de dependentes químicos dentro de vários campos e de várias
eu vou dizer assim, de várias tribos, né? Por exemplo, nós temos pessoas que podem ter dependência química com cocaína, outras com anfetamina, com álcool, pessoas que têm algum problema de esquizofrenia, a gente consegue fazer um tratamento também com ele, através desses dois manejos de contingência, né? Então, você consegue atingir, um serviço muito mais amplo, né, especializado dentro do TUS com esse tratamento. Pessoas que são portadoras de HIV, grávidas que fazem uso de droga também. Então, isso é muito importante a gente fazer esse estudo e ver o quanto a gente pode abordar a eficácia e promover, né, a abstinência continuada para várias outras pessoas, não só para aquelas pessoas que tenham essa dependência só de álcool ou de cocaína. Nas considerações finais, né, o tratamento de MSC faz parte de um seleto grupo de tratamento na área do TUS que apresentam eficácia baseada em evidências. Mesmo sendo eficaz, a adesão do tratamento por MC por parte dos serviços especializados do TUS tem ocorrido lentamente. Então, a gente vê que dentro do nosso país, do Brasil, dentro do nosso sistema de saúde, ainda é muito lento o uso desse manejo de contingência, né? Então, temos que olhar com um olhar, nós que estamos saindo da faculdade agora, vamos olhar com um olhar de pesquisador e ver uma melhor forma de adaptar esse manejo à nossa realidade, porque nós temos um público, né, alvo de usuários de droga muito grande dentro do nosso país, e de fato eu acho que esse seria um tratamento legal a gente introduzir dentro desses campos de tratamento para os indivíduos, entendeu? Os estudos recentes mostram que o MC é um tratamento maleável, que pode se adequar às diversas realidades do serviço especializado do TUS. Então, isso mostra para a gente, mais uma vez, que a adaptação desse manejo dentro da nossa realidade se torna mais fácil, junto com outros profissionais que a gente pode fazer parceria, e que é muito importante que se utilize esse serviço multidisciplinar para que um resultado seja, de fato, um sucesso. Diante de tudo que a gente estudou, viu nesse capítulo, né, deste livro, o tratamento por manejo de contingência não visa substituir os tratamentos que já existem. É uma técnica para ser aplicada junto às outras técnicas. Quando é citado o uso do reforçamento arbitrário, né, que é algo artificial, que pode ser o dinheiro, pode ser fichas, pode ser vale, não quer dizer que se anula o reforçamento natural, né, que é aquilo que está diante naturalmente do paciente. Na realidade, o que vai ocorrer nesse processo é uma transição natural do arbitrário, né, o reforçamento arbitrário, para o natural, quando assim o paciente estiver com condições para isso, né, na medida em que ele avança no tratamento. O psicólogo André Miguel, colaborador deste capítulo, estuda aqui no Brasil a efetividade do manejo de contingência no tratamento da dependência de crack para usuários vivendo na região da Cracolândia. Acreditamos que tudo aquilo que pode contribuir, né, ajudando essas pessoas a retomarem as suas vidas, é de muita importância.